Por cá, professora Narda Araújo. Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Estamos aqui dando continuidade à nossa matriz de processo penal. E o tema do nosso bloco hoje é prisão domiciliar, que inclusive causa diversas dúvidas nos alunos e tem alguns requisitos ali, algumas observações muito importantes para as provas de vocês, que é preciso a gente deter aqui certo tipo de conhecimento, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui no material, tá? Deixa eu até cortar aqui. Cortei. Porém, antes da gente começar até essa primeira questão, eu vou fazer aqui uma pequena revisão sobre a questão da prisão domiciliar, tá? Então, vamos aqui. O tema do nosso bloco é prisão domiciliar. Vamos lá. Prisão domiciliar. Tia Narda, onde é que está previsto? Inicialmente está previsto no artigo 317 do Código de Processo Penal. Agora, o que eu quero que você tenha muita atenção, tá? Deixa eu até voltar aqui, eu conversar olhando para você, é que muita gente confunde achando que prisão domiciliar é uma espécie de prisão cautelar. Não é, tá? As prisões cautelares, conforme a gente já viu, são quais? Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Professor, então, o que é a prisão domiciliar? Ela não é uma espécie de prisão, ela é a forma que se dá aquela prisão, tá? Então, por exemplo, é a forma como se dá a prisão preventiva, por exemplo. Teoricamente, a pessoa deveria estar preso preventivamente em um estabelecimento prisional. No entanto, em razão dessa pessoa ela ter preencher requisitos previstos em lei, que a gente vai já ver, aí então ela vai ter, abre aspas, o direito, tá, de cumprir esta prisão em seu domicílio. Por isso que a gente fala que ela não é uma espécie de prisão, ela é uma forma de cumprimento de prisão, tá bom? Vou até botar aqui para você ter isso com você também, tá? Então, a prisão domiciliar, vou botar aqui uma setinha, ela é uma forma, tá? Forma como a preventiva pode ser cumprida. Além disso, gente, essa prisão domiciliar, obviamente, como o nome, né, já diz, é uma prisão onde aquela pessoa vai se recolher em sua residência, só podendo se ausentar com autorização judicial. Então, ó, se recolhe na residência. Somente podendo se ausentar com decisão do juiz, tá? Além disso, quero dizer uma coisa aqui para você. Deixa eu voltar aqui. Sabemos que a prisão domiciliar é o recolhimento, né, daquela pessoa em seu domicílio, só podendo sair com autorização judicial. E vou dizer algo a mais para você, é que essa autorização judicial, ela vai se dar, né, para que a pessoa possa sair da sua residência, mas para assunto, para aquele, estritamente para aquele assunto em que o juiz autorizou e estritamente pelo prazo necessário para aquele assunto, tá? Não é assim, ah, eu vou sair de casa porque hoje eu quero sair. Não. Ah, mas eu preciso sair para um tratamento, algo do tipo. O juiz vai determinar que você pode sair da sua residência para esse tratamento naqueles dias em específico e pelo tempo estritamente necessário para o cumprimento do tratamento, tá certo? Bom, vamos lá. Voltando aqui para nossa revisão.
Tá, professora. E quais são as hipóteses de cabimento? Quando é que cabe, professora? Pronto. Aí a gente vai para o artigo 318 do CPP, que vai dizer para a gente as hipóteses de cabimento. Ou seja, quando é que será possível a prisão domiciliar, tá? Aí aqui eu quero muito a atenção de você. Bora lá. Primeira hipótese, gente, é quando o agente ele for maior de 80 anos. Deixa eu até falar para você que isso daqui vão tentar te confundir com 70 anos, tá? Mas é 80 anos. Segunda hipótese, gente, é quando aquela pessoa estiver extremamente debilitado por doença grave. Então, e essa palavra extremamente é a palavra usada na legislação, tá? Então, extremamente debilitado por doença grave. Algo que cai bastante na prova, tá? Outra coisa que cai bastante na prova, gente, quando a gente for imprescindível, os cuidados especiais de menor de 6 anos ou deficiência. Então, cuidados especiais a pessoa menor de 6 anos, tá? Ou com deficiência. Beleza? Outra coisa, quando for gestante. Aqui, quando for gestante, gente, independentemente do mês que é ou das semanas que a mulher se encontra, tá? Antes havia, tá? Uma determinação de meses ou de semanas. Hoje não tem mais. Então, é gestante, independentemente do tempo de gestação, tá? E aí, nós temos aqui as duas grandes diferenças. Se for mulher ou se for homem. Como assim, professora? Vou explicar. Se a mulher tiver filho, gente, com até mulher com filho, tá? De até 12 anos incompletos, ela tem direito à prisão domiciliar. E se for o homem, também, desde que, ó, também com filho de até 12 anos incompleto, desde que seja o único responsável. O que significa dizer que para o homem tem aqui um requisito a mais, tá? Então, precisa que seja o único responsável. Essas são as nossas hipóteses de cabimento de prisão domiciliar. Maior de 80 anos, quando a gente está extremamente debilitado por doença grave, quando for essencial os cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, tiver gestante independente do tempo de gestação, mulher com filho de até 12 anos incompletos e homem com filho com até 12 anos incompletos, desde que o único responsável. No entanto, diante disso, nós também temos algumas observações. Vou abrir aqui outra página, tá? E essa observação extremamente também cobrada em prova. Observação 1. Professora, a mulher, ela sempre vai ter essa prisão domiciliar se ela tiver filho menor de 12 anos incompletos, por exemplo? Não. Ela não vai ter nem a mulher nem o homem, né? Desde que também o crime tenha ocorrido com violência ou grave ameaça à pessoa, né? Grave ameaça à pessoa. E também o outro caso é que não tenha cometido o crime contra o filho, né? Então, nem vai haver essa prisão domiciliar se tiver violência ou grave ameaça à pessoa, né? Como também, né, se o crime tiver sido cometido contra o filho dependente. Lembrando que essa é a prisão domiciliar, né, para mãe ou pai responsável, né, por crianças ou pessoas com deficiência, tá certo?
beleza? E uma outra observação que recentemente eu tenho percebido ter sido bastante cobrada em prova também é que o tempo da prisão domiciliar é levado, tá, em conta na detração penal, ou seja, é descontado, né, da pena. Porque mesmo que a pessoa esteja presa em casa, ela está presa, tá? Querendo ou não, é uma prisão preventiva cumprida de forma domiciliar. Então, é em razão disso que é levado em consideração, sim, tá? No cômputo da pena, ou seja, é descontado, né? O tempo que a pessoa permaneceu presa de forma domiciliar. Com base nisso, a gente consegue resolver todas as nossas questões aqui de prisão domiciliar. Bora lá, primeira questão. Leia o texto a seguir. Em uma decisão histórica, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de criança de até 12 anos ou pessoas com deficiência em todo o território nacional. O habeas corpus a 143.641 foi julgado em 20 de fevereiro de 2018 e a ordem foi concedida por 4 votos a 1 nos termos do voto do relator ministro Ricardo Lewandowski. Além da hipótese da prisão domiciliar elencada acima, ou seja, da gestante, lactantes e mães de crianças de até 12 anos, o Código de Processo Penal estabelece que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, bora lá, maior de 70 anos. Eu não disse para vocês que eu tentar confundir? Não, não é 70 anos, é 80 anos. Extremamente debilitado por motivos de doença grave, opa, aí sim, encontramos B de boi, exatamente, extremamente debilitado, e eu até falei para vocês que essa sim é a palavra utilizada pela legislação, né? Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 12 anos ou pessoa com deficiência? Não, quando é cuidados especiais, não é 12 anos, é 6 anos. Maior de 60 anos? Não, não é 60 anos, são 80 anos. E homem com filho de até 14 anos incompleto? Não é 14, é 12 anos incompleto, desde que seja o único responsável, né? Então, de fato, nossa primeira questão aí é B de boi. Bora para a segunda questão. Acerca das prisões do direito processual penal brasileiro, julgue o item que se segue. A prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o preso for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Certíssimo? Certíssimo. Por quê? Porque a gente fala que pode, porque os cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, né? Hipótese de cabimento, né, do artigo 318 do Código de Processo Penal. Vou botar aqui. 318 do Código de Processo Penal. Beleza? Simbora, então, nossa terceira questão. Acerca das prisões preventiva e temporária, assinale a opção correta à luz da jurisprudência dos tribunais superiores. Ó, essa questão é uma questão que ela vai englobar muitas matérias, dentre elas muitos que a gente já viu. Por isso que a professora reputou como importante para trazer aqui, porque inclusive trata de preventiva e temporária, mas trata também um dos seus itens de prisão domiciliar, tá? Então, bora lá. O rol de crimes sujeitos à prisão temporária é exemplificativo? Não, não é exemplificativo. Ele é taxativo, né? Conforme a gente sabe, a prisão temporária cabe apenas para os crimes previstos na lei de prisão temporária, também aqueles dos crimes hediondos, tá? Que inclusive tem tempo diferenciado, né? Na prisão temporária, a lei normal é 5 dias, prorrogados por mais 5 dias, e nos crimes hediondos são 30 dias prorrogados por mais 30 dias, né? O fato de o representado
não ter residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade é motivo suficiente para a decretação de temporária? Não, gente, não é motivo suficiente para a decretação de temporária de jeito nenhum. Porque se assim fosse, né? Só um minutinho. Porque se assim fosse, a gente não teria a possibilidade, como a gente sabe, da prisão preventiva, né? Ela surgir para quando a pessoa não dá a sua identidade, tão logo dê, né? A gente não tem mais aquela prisão preventiva. Já na prisão temporária, eu não posso fazer isso, porque, querendo ou não, como o próprio STF já disse, ela é, querendo ou não, um requisito, seria um requisito extremamente, como é que eu posso dizer, discriminatório, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá certo? Bora lá então. Item C. Item C. Atos infracionais pretéritos não podem ser utilizados como fundamento para a decretação e ou manutenção de prisão preventiva, haja vista a presunção de inocência? Errado, gente. Pode sim ser levado em consideração, tá? D. Pessoas presas, mesmo que sejam imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou de pessoa com deficiência, não têm direito à substituição de prisão preventiva por domiciliar se não forem pai ou mãe das pessoas em questão? Não, gente, eles são os responsáveis, tá? Porque às vezes não necessariamente aquela criança já tem mais pai ou mãe, mas tem um responsável. Item E. A prática de contravenção penal no âmbito de violência doméstica não é motivo idôneo para justificar a prisão preventiva do autor desse tipo de infração, mesmo em caso de descumprimento, tá certo? A contravenção não cabe mesmo, não. Mas essa questão nós resolvemos aqui, já que estávamos falando de prisão domiciliar, justamente pelo item D, tá? E aqui é muito importante que você saiba que a gente não está falando necessariamente de pai ou mãe, a gente está falando de responsável, tá? Questão de número 4, bora lá. De acordo com a posição dominante dos tribunais superiores, gente, vocês conseguem aqui verificar o quanto isso tem sido cobrado, o quanto jurisprudência tem sido cobrado nas provas, né? Então, foi-se o tempo que o nosso concurso era basicamente destinado a uma questão meramente legislativa, né? Agora tem caído muito, independentemente do concurso, tá? Então, de acordo com a posição dominante dos tribunais superiores, é cabível a prisão domiciliar quando existirem por si só condições favoráveis? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, precisa do requisito do 318, né? B. O agente for gestante, puerpéria ou mãe de 12 anos de idade em crime sem violência ou grave ameaça? Opa, exatamente. Sem violência ou grave ameaça. Lembra que eu disse para você aquela observação, né? Ó, deixa eu até voltar aqui. Minutinho, pronto. Quando não tem violência ou grave ameaça e também desde que não tenha sido cometido crime contra o filho ou o dependente, né? Então, já achamos aí, tem bem de boa. Mas bora lá. Por si só, quando o agente não for reincidente, já pensou cometer um crime, mas por si só tem a prisão? Não, né, gente? A prisão não for reavaliada no prazo de 90 dias? Não. Isso não vai gerar com que a prisão preventiva ela se torne domiciliar, vai gerar com que ela seja ilegal. Não que isso vai converter em prisão domiciliar, tá? E a prisão preventiva for relaxada, gente, se a prisão preventiva for relaxada, né, porque foi ilegal, isso não tem nada a ver de ela se transformar em prisão domiciliar, não. Até porque a gente sabe que a prisão domiciliar é uma forma de cumprimento da prisão preventiva, tá? Então, quarta questão, B de boi. Quinta questão. É cabível a prisão domiciliar para homem maior de 80 anos e mulher maior de 70, isso não é nem previdência, onde o homem tem uma idade e mulher outra, independente se homem ou mulher, vai ser sempre 80 anos, tá? B. Pessoa imprescindível aos cuidados especiais de menor de 6 anos de idade ou com deficiência? Achamos, e tem P de boi. E engraçado que eles vão sempre tentar confundir você com a questão dos 12 anos. Porém, lembre que aqui são cuidados especiais, tá? De menor de 6 anos ou com deficiência. C. Gestante por delito de menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo, gente, não vai entrar aqui, tá? Primeiro que a pessoa nem é presa preventivamente, né?
D. Pessoa que ostente gênero não binário ou se apresente como transgênero, nada a ver, né? A questão sexual aqui nada tem a ver ou nada é de requisito para a prisão domiciliar. É. Cônjuge viúvo, se comprovado ser o único provedor da família remanescente, nada a ver também, tá? Na verdade, essa prisão domiciliar, entenda deixa eu voltar aqui rapidinho, que ela é avaliada não só por uma questão, vamos dizer assim, de saúde da própria pessoa, em razão da doença grave ou de idade avançada, quanto também dos dependentes, tá? Mas é desde que esses dependentes, né, precisem de cuidados especiais, menor de 6 anos ou pessoa com deficiência, ou pessoa com 12 anos de idade incompleta. Então, veja que não é qualquer pessoa, não é qualquer família vai exigir, né, ali uma condição especial dessa pessoa que está precisando de ajuda daquela pessoa que, teoricamente, deveria estar presa no estabelecimento prisional, tá bom? Então, isso daqui foram aqui as questões mais importantes de prisão domiciliar. Resolva o maior número de questões, que você sabe que quanto mais questões você fizer, melhor para você apreender o conteúdo, tá bom? Tia vai dar uma ajeitada aqui no material e volta já para o próximo bloco de medidas cautelares. Imparáveis, Lucas Neto aqui na área. Tá gostando dessa aula, né? Ó, não esquece que esse mesmo professor vai estar contigo dentro da plataforma do Objetivo Play toda semana, te entregando todos os códigos para você ser aprovado no seu concurso. Portanto, seja Objetivo Play, clica no link da descrição e cai para dentro. E aí, meus amores, amores da tia, vamos aqui iniciar nosso bloco, e esse nosso bloco é em específico de medidas cautelares, mas específico de medidas cautelares diversas da prisão, tá? Tema muito interessante, muito legal, porque ele vai para além do Código de Processo Penal, vai pegar algumas legislações especiais, então é legal porque a gente faz essa casadinha do processo penal com a legislação especial, tá? Do mesmo jeito, né, que eu tenho costumado fazer, vou fazer o seguinte, deixa eu cortar aqui o material e vamos abrir aqui uma páginazinha em branco para a gente fazer algumas revisõezinhas. Então, o tema aqui são medidas cautelares diversas da prisão. Simbora. Aqui. Bora lá. Amores, quando a gente fala de medidas cautelares, né, distintas da prisão, a gente tem que lembrar que em 2011 houve uma ampliação, tá? Através da Lei 12.403 desse rol. E esse rol de medidas cautelares, ele está previsto tanto no 319 e 320 do Código de Processo Penal, tá? Porém, eu quero aqui, deixa eu voltar aqui para ter uma conversa séria com você. Eu quero aqui levantar a seguinte ideia para você. Que as medidas cautelares diversas da prisão, elas vão ser sempre necessárias, né, de serem analisadas antes de uma decretação de uma prisão preventiva. Então, por quê, professora? Porque nós já sabemos que a prisão, ela é sempre a última ratio. Ela só é aplicada quando nenhuma outra medida cautelar isolada ou cumulativamente puder ser aplicada, né? Ou seja, ou até pode, mas não vai ter eficiência, né? Não vai ter eficácia. Então, sempre essas medidas cautelares diversas da prisão serão avaliadas anteriormente, inclusive de uma possível decretação de prisão, tá? Outra coisa, essas medidas cautelares diversas da prisão, elas são aplicadas tanto aos crimes previstos no Código Penal, quanto também
também podem ser aplicadas aos crimes previstos nas legislações especiais, tá? Então, de novo, essas medidas cautelares, elas podem ser aplicadas tanto aos crimes que estão previstos no Código Penal, quanto na legislação especial. Não obstante que existam em legislações especiais algumas outras medidas que nem estão lá no Código Penal, tá? Mas não se preocupe que eu vou já botar essa observação. Voltando aqui. Então, estão previstas no artigo 319 e 320, tá? Mas, como eu disse para vocês, elas também podem ser aplicadas, né, para além do Código Penal. Professora, quais são, então, essas medidas? Vou começar a botar aqui, ó. Quais são essas medidas que estão lá previstas no nosso código, tá? Deixa eu botar só aqui, porque tem que aparecer para mim. Pronto. Bora lá. O comparecimento periódico em juiz. Em juízo. O que a professora tem para falar aqui para você é que esse comparecimento periódico, o tempo, se será de mês em mês, se será de 2 meses, se será semanal, será trimestral, enfim, quem vai decidir é o juízo, tá? Por isso que fala que é comparecimento periódico nas condições fixadas pelo juiz. Quem vai dizer esse período é o juiz, tá? Então, cuidado para não cair nas pegadinhas da prova. A segunda medida também, gente, é proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, tá? Vou botar aqui, ó. Isso, gente, também só vai existir para crimes em específico, né? Por exemplo, a pessoa, ela se envolveu, né, no crime em estádio de futebol. Provavelmente a proibição de frequentar estádio de futebol. Se envolve em confusão e nos crimes em bares. A proibição de frequentar bares, tá? Ou seja, essa proibição, ela vai estar ligada intimamente ao crime cometido pela pessoa, tá? Terceira é proibição de manter contato, tá? Proibição de manter contato com pessoas. Lembre que desculpe, que esse contato, gente, ele não é só presencial, não, tá? Esse contato, eu até brinco lá na delegacia, mas falando sério, né? Claro, que quando, por exemplo, né, uma medida protetiva que a mulher pede, né? E dentro dessa medida protetiva é o de não manter contato, aí eu falo, né? Ó, você não pode manter contato com ela fisicamente, você não pode ir aonde ela está, você não pode ir na casa dela, você não pode procurar ela. Além do contato físico, não pode ser por telefone, por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, por Instagram, por assobio, por sinal de fumaça. Pensou que vai ter contato de alguma forma por telepatia, não pode, tá? É qualquer tipo de contato, não é só o contato físico, tá? Porque muitos acham que é só o contato físico e continuam mandando, por exemplo, mensagem, né, no WhatsApp e tal, ameaçando, né? Não, não é só o contato físico, tá? Eu, por exemplo, inclusive, já fiz, tá? Flagrante, por exemplo, de descumprimento de medida, tá? Quando a pessoa estava mandando mensagem. Inclusive, quando a vítima foi até a gente para, né, fazer o boletim de ocorrência que aquela pessoa estava mandando mensagem, na hora que estava na delegacia, a pessoa fez uma ligação para ela. Opa, vamos lá, né? Pulseira, tá? Então, proibição de manter contato. Uma outra também medida cautelar, gente, é a proibição de ausentar-se da comarca. Salvo se com autorização do juiz, né? Beleza? Bora lá. Outra medida aqui cautelar, gente, é o recolhimento domiciliar noturno. Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.
Tranquilo? Um outro também, e esse é bem interessante, é a suspensão do exercício funcional. Suspensão do exercício funcional. Isso aqui serve, por exemplo, gente, quando eu tenho um funcionário público que está cometendo crime, ou, por exemplo, quando se utiliza de uma atividade de saúde, econômica, financeira, tá? Porque aí tem a ver com o crime em si. Então, vai suspender o exercício funcional se tiver a ver com o crime em si, tá? Continuando, tá no 6, né? 7. Bora lá. 7 aqui, gente, é a internação provisória. Só que a internação provisória, tá? Vou até botar aqui um asterisco, que você tem que ter cuidado, que essa internação provisória, gente, é desde que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, tá? E houver risco de interação e precisa que essa inimputabilidade ou semi-imputabilidade tenha sido concluída pelo perito, tá? 8ª medida, gente, fiança. A fiança, gente, ela é uma medida cautelar, tá? 9ª, monitoramento eletrônico. A famosa pulseira, né? Monitoramento eletrônico. E 10, um recente, tá? A gente tem a entrega do passaporte. No prazo de 24 horas. Tranquilo, meu povo? Show de bola? Então, são essas as medidas. No entanto, antes de passar até para a questão em si, deixa eu colocar aqui mais 3 medidas para vocês, que são medidas que estão previstas em legislação especial, por isso que eu vou botar um traço e vou continuar, tá? Porque essas daqui, depois do traço para baixo, são medidas cautelares previstas em legislações especiais, tá? Bora lá. Uma outra medida é a suspensão da permissão ou habilitação de dirigir, tá? Então, ó, suspensão da habilitação. É óbvio que isso está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que inclusive tem a previsão de diversos crimes, né? Outro que talvez seja o mais conhecido de vocês são as medidas cautelares da Lei Maria da Penha, né? Como eu até já falei para vocês, tá? E nós temos uma outra medida também, que é o afastamento do denunciado por tráfico de drogas quando for funcionário público, tá? Então, afastamento do funcionário público denunciado por tráfico de drogas. Show, minha gente! Bora então resolver as nossas questõezinhas desta matéria. Bora lá. Então vamos voltar. Primeira questão. Sobre prisão e medidas cautelares, analise os itens a seguir. 1. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir-se a da infração. Deixa eu voltar aqui. Só quero atentar você a uma questão. Você já deve ter percebido, coisa que eu tenho atentado diversas vezes vocês aqui, é que geralmente as bancas, elas não vão botar só uma matéria em específico na tua questão, não. Elas vão misturar diversas matérias, como esse é o caso. Na verdade, é uma questão sobre medidas cautelares, que pode botar não prisionais e prisionais, tá? Então, bora lá. Primeira questão, 1. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir-se o autor da infração. Lindo, exatamente, é o flagrante presumido, né? Previsto no artigo 302, inciso 4º do Código de Processo Penal. Então, tá certo. 2. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade completa? Certíssimo. Acabamos de ver prisão domiciliar, né?
3. E lembrando que essa é a única diferença aqui do homem para a mulher. É que a mulher, basta que o filho tenha 12 anos incompleto. Já o homem precisa ser o único responsável. 3. São medidas cautelares diversas da prisão, dentre outras, a monitoração eletrônica, e o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar justificatividades. Lindo! Então, tanto um está certo, como o 2 está certo, como o 3 está certo. Então, é de engalhado, né? Todos os itens estão corretos. Vamos partir para a segunda questão. Bora lá. São medidas cautelares diversas da prisão. O reconhecimento de pessoas e monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica, sim. O reconhecimento de pessoas não é medida cautelar diversa da prisão, né? Inclusive, reconhecimento de pessoas e coisas é medida de investigação. B. O comparecimento periódico em juízo, aqui é recurso em sentido estrito. Gente, recurso, o nome já diz tudo. Não tem nada a ver com medida cautelar. Recurso é recurso, né? C. A proibição de ausentar-se da comarca até aqui, beleza. E o regime aberto? Não, gente, regime aberto é forma de cumprimento de pena, né? D. Proibição de manter contato com a pessoa determinada. Aqui sim. E o interrogatório? Não, gente, interrogatório é meio de prova. Sobrou a fiança, sim. E proibição de acesso à frequência a determinados lugares. É de engalhado. Beleza? Tranquilo, né? Questão boazinha essa questão de número 2, né? Bora lá. Questão de número 3. Sobre as medidas cautelares diversas da prisão. A monitoração eletrônica só pode ser aplicada em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa? Não, gente, tá? Isso aqui não existe, não, tá certo? Pra gente. Pode ser com ou sem. B. A prisão preventiva só poderá ser determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Lindo. Isso mesmo. Primeiro porque a prisão ela é última ratio. Ou seja, ela só vai ser aplicada se não couber outra medida cautelar. Falando nisso, me lembrei de algo aqui para falar para você. Lembre-se de uma coisa. Medidas cautelares diversas da prisão, elas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulada. Ou seja, eu posso aplicar uma medida, eu posso aplicar 2, 3, 4, 5, 9, 10, isso depende do caso em si, tá? Então, não necessariamente é uma medida ou outra, elas podem ser aplicadas de forma cumulativa, tá? Então, bora lá. Vamos ver por que os outros estão errados. Em caso de descumprimento de medida cautelar, deve o juiz de imediato decretar a prisão preventiva, sendo vedada a substituição por outra medida? Não, gente. Em caso de descumprimento, ele vai primeiro verificar se há possibilidade de substituição por outra medida que vai dar eficácia. Só em último caso é que a gente vai para a prisão preventiva, tá? D. A internação provisória é cabível em caso de furto, quando os peritos concluírem ser inimputável o acusado? Não, porque o furto não vai caber, porque a questão da internação provisória é dos crimes, gente, com violência ou grave ameaça, tá? É vedada a aplicação cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão sob a pena do bis in idem? Não, não é vedada, não. Pode aplicar, inclusive, de forma cumulativa. Por isso que nossa terceira questão é item B de boi. Tranquilo? Quarta questão. Dentre outras, são medidas cautelares diversas da prisão, exceto monitoração eletrônica. É medida cautelar. Ele quer aqui não quer, né? Quer exceto. B. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Também é. Perda de bens ou valores. Não. Isso daqui não está, vou até voltar, não está na nossa medida, né? Que é o quê? Comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com determinada pessoa, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno nos dias de folga, suspensão do exercício funcional,
internação provisória do inimputável ou semi-imputável em casos de violência ou grave ameaça e risco de reiteração, fiança, monitoramento eletrônico, entrega do passaporte no prazo de 24 horas, suspensão da habilitação ou permissão de dirigir, as medidas previstas na Lei Maria da Penha e o afastamento do funcionário público denunciado por tráfico de drogas. O item, então, de perda de bens e valores não está previsto como medida cautelar diversa da prisão. D. Proibição de manter contato com determinada pessoa está lá no nosso rol também. Recolhimento domiciliar no período noturno também está previsto lá, tanto no período noturno como nos dias de folga, né? Quinta questão. Sobre medidas cautelares diversas da prisão, é correto afirmar. Então, ele vai querer a correta. Bora lá. A medida cautelar de proibição de manter contato com determinada pessoa é vedada os crimes que não estejam submetidos à Lei Maria da Penha? Não, gente. Pode ser tanto submetida à Lei Maria da Penha, como também a outros crimes, tá? Essa proibição de manter contato, ela não é exclusiva da Lei Maria da Penha, não. Tanto que nós vimos no nosso rol do 319, tá? Do Código de Processo Penal, tá? Então, não fica restrito à Lei Maria da Penha, não. B. A verificação da situação econômica do preso para fins de dispensa de fiança deve vir acompanhada de prova robusta produzida em juízo, mesmo em caso de pessoa assistida pela Defensoria Pública? Não, gente, não precisa de prova robusta, não, tá? Até porque é lá no início, né? Já pensou se eu precisar de prova robusta produzida em juízo? Ah, Maria, a pessoa vai demorar quanto tempo até ter a possibilidade de dispensa de fiança? Mas não se preocupe com relação à dispensa de fiança, a gente vai ver no nosso bloco de liberdade provisória, tá? C. É vedada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão de maneira cumulativa? Não, gente, não é vedada, não. Pode ser de forma cumulativa. D. Se ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz verificar de plano que é o caso de aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão, pode dispensar a realização de audiência de custódia, pois o resultado é benéfico ao investigado? Não, gente. Deixa eu até voltar aqui. Gente, a audiência de custódia, qual é a finalidade dela? Verificar a legalidade da prisão em flagrante, tá? Nada tem a ver se, eu aqui já sei que cabe de pronto uma medida aqui, cautelar já vou, não precisa nem da audiência porque é benéfico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Nada. A audiência de custódia, ela serve para verificar ou não a legalidade ou ilegalidade da prisão em flagrante, tá? Vamos lá voltar. Então, sobrou o item E, mas vamos lá. O item E vai dizer, em caso de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, o Código de Processo Penal prevê expressamente que a decretação de prisão preventiva só deve ocorrer em último caso. É isso mesmo, última ratio, como eu venho falando para vocês. Então, o item E de engalhado, beleza? Amores, já que nós tocamos no ponto aí sobre fiança, tá? Quero convidar você ao nosso próximo bloco, que é o bloco de liberdade provisória. E aí é óbvio que vamos falar de liberdade provisória com ou sem fiança. Te encontro lá já já, tá bom? Imparáveis, Lucas Neto aqui na área. Tá gostando dessa aula, né? Não esquece que esse mesmo professor vai estar contigo dentro da plataforma do Objetivo Play toda semana, te entregando todos os códigos para você ser aprovado no seu concurso. Portanto, seja Objetivo Play, clica no link da descrição e cai para dentro. Vamos lá, meus bonitos e bonitas, vamos falar aqui de liberdade provisória, como diz os cantores Henrique e Juliano, né? Bom, aqui é um tema muito interessante, muito legal, porém, com muitas observações e pegadinhas que podem ser cobradas na tua prova, tá certo? Então, vamos aqui. Cortar aqui, um minutinho. Fazer o seguinte, vou abrir aqui uma página em branco
para a gente falar sobre liberdade provisória. Bora aqui. Bora, liberdade provisória, tá? Gente, lembrando que a liberdade provisória, ela tem previsão na Constituição Federal, tá? Isso mesmo. Artigo 5º, inciso 66, tá? Onde vai dizer que ninguém pode ser levado à prisão ou mantido nela quando a lei admitir a liberdade provisória, seja com fiança ou sem fiança, tá certo? Beleza? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que a gente não pode confundir, deixa eu voltar aqui, liberdade provisória com relaxamento de prisão ou revogação de prisão. São três coisas diferentes, né? Bom, vamos lá. O artigo 310 do Código de Processo Penal vai dizer que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá relaxar a prisão se esta for ilegal, né? E entre uma das hipóteses também é de conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Tá, professora, qual é a diferença? É que quando eu falo relaxar a prisão, eu estou falando de uma prisão ilegal, tá? Quando eu falo de liberdade provisória, eu estou falando de uma prisão legal. O juiz atestou a legalidade daquele flagrante, mas ele acredita que não é caso de deixar a pessoa presa, ou seja, que é caso de liberdade provisória, até porque a liberdade provisória é a regra, seja com fiança ou sem fiança, conforme a gente vai ver, tá? Tá, professor, e a revogação da prisão? A revogação da prisão nada tem a ver com liberdade provisória nem com relaxamento. A revogação da prisão é o seguinte: quando eu tenho a decretação de uma prisão, por exemplo, preventiva, é porque aquela pessoa ela adentrou nos requisitos da prisão preventiva, ou seja, havia sim a existência de requisitos que davam ensejo a uma prisão preventiva daquela pessoa. No entanto, se esses requisitos eles deixaram de existir, não tem por que ainda existir a prisão, portanto, ela é revogada. Qual é a diferença para o relaxamento? É que no relaxamento ela é ilegal. Na revogação, ela era legal, só que os motivos deixaram de existir. Então, vamos considerar aqui a revogação da prisão daquela pessoa. Portanto, liberdade provisória, relaxamento e revogação são coisas diferentes, tá? Então, baseado nisso, vamos aqui voltar ao material. Bora lá. Então, quando a gente fala de liberdade provisória, nós vamos falar de espécies que são duas. Tchu. Que são o que, professora? Liberdade provisória com fiança e liberdade provisória sem fiança. Vamos falar da liberdade provisória com fiança? Vou botar umzinho aqui, porque tudo que eu vou falar aqui, a partir do número 1, vai ser liberdade provisória com fiança. A fiança, gente, como a gente já deve saber, ela, querendo ou não, ela é uma garantia. E ela é uma garantia real, né? Por quê, professora? Porque ela vai garantir, né, gente, o pagamento das custas processuais, a indenização do dano, bem como também o pagamento da multa, tá? E essa fiança, gente, ela pode ser dada de duas formas, tá? Vou botar aqui, ó. Essa fiança, ela pode ser dada de duas formas: de depósito em depósito ou hipoteca escrita em primeiro lugar. Porém, esse depósito ele ainda pode ser dado de algumas formas, tá? Esse depósito pode ser depósito em dinheiro, que é o mais comum, né, de acontecer. Depósito em pedras preciosas, né, gente? Pelo amor de Cristo, né? Não é pedrinha da praia. Pedras, objetos e metais preciosos, tá? E títulos da dívida pública. Portanto, já sabemos que
A fiança é a garantia real, que pode ser dada em depósito ou hipoteca, e se for depósito, pode ser depósito em dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos e título da dívida pública. Professora, ela pode acontecer a qualquer momento? Não, não é a qualquer momento, não. Ela pode ser dada até o antes do trânsito em julgado, ou seja, enquanto não transitar em julgado. Isso cai bastante em prova, tá? Então, enquanto não transitar em julgado, a gente pode prestar a fiança. A gente não, pelo amor de Deus, que Deus me livre, eu prendo, não sou presa não, né? Beleza? Tranquilo? Professora, a autoridade policial pode arbitrar a fiança? Pode. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para outra página para ficar melhor, tá? Vou botar aqui, ó, o valor da fiança. Tá? Valor da fiança. Bora lá. A autoridade policial, ela pode arbitrar a fiança? Pode. Eu vou voltar aqui. Quem pode, né, arbitrar? A autoridade policial ou o magistrado, o juiz. Porém, a autoridade policial, ela só pode arbitrar a fiança desde que a pena não seja superior a 4 anos, tá? Então, ó, não superior a 4 anos. A pena, né, gente? Nos outros casos, o juiz. Tá, professora, e quais são os valores da fiança? Aqui é simples, ó. De 1 a 100 salários mínimos, tá? Dos crimes não superior a 4 anos, tá? E de 10 a 200 salários mínimos nos superiores a 4 anos, né? Tranquilo? Beleza? Porém, temos uma observação. É que essa fiança, ela pode ser reduzida em 2/3, como ela também pode ser aumentada numa bagatela pequena de 1000 vezes. Em razão do quê, professora? Das condições de fortuna daquela pessoa, a condição da situação econômica do agente, né? Tá certo? Professora, a isenção pode isentar? Pode. Pode isentar em razão da pobreza. Sim. Artigo 350 do CPP. Mas somente o juiz, tá? A autoridade policial, infelizmente, não pode. Eu sinceramente acho uma decisão infeliz do legislador. Mas, enfim, tá? Lembre também que nós temos crimes que são inafiançáveis, tá? Bora lembrar de alguns que são inafiançáveis aqui? Bora, ó. Racismo. Temos os hediondos. Temos o tráfico. Temos terrorismo. Ave Maria, o trabalho de preguiçoso, o que é que deu, ó? E agora? Cadê? Ah, tá aqui. Peraí. Ninguém merece, né? Preguiçoso trabalha 2 vezes, já dizia vovó. Isso mesmo. Bora. Terrorismo. Tortura, que é o TTT, né? Tortura. Também temos a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, né? Estado Democrático de Direito. Beleza? Show de bola? Bom, então, com relação a isso, eu acho que dá pra gente começar a resolver as nossas questões. Ah, não, mas falta liberdade provisória sem fiança, né? Bom, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Liberdade provisória sem fiança. Ó, quando a gente fala de liberdade provisória sem fiança, é obviamente quando não há arbitramento de fiança. Porém, pode haver
outras medidas cautelares, tá? Sem problema nenhum, tá certo? E lembre-se também, vou botar aqui de novo, do artigo 350 do CPP, que é a isenção da fiança em razão da extrema pobreza, mas que somente pode ser feita pelo juiz. A autoridade policial não pode, infelizmente. Beleza? Baseado nisso, então, vamos resolver as nossas questões. Bora lá. Primeira questão. De acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar: a concessão de liberdade provisória deve impor como condição a garantia do juízo por meio da fiança. Não, gente, porque a gente pode ter confiança e podemos ter liberdade provisória sem fiança, como a gente viu, tá? Então, não necessariamente vai ser confiança. B. O delegado de polícia, entendendo a inadequação das medidas cautelares, poderá revogar a prisão em flagrante? Não, gente, pelo amor de Deus. Isso vai ser o juiz, né? 310 do Código de Processo Penal. C. A prisão em flagrante somente poderá ser relaxada após fixação à fiança pela autoridade judicial? Não, gente. Não. Se ela é relaxada é porque ela é ilegal. Se ela é ilegal, eu não tenho nem o que falar de fixação de fiança, não, tá? D. Ao receber o auto de prisão em flagrante, a autoridade judiciária poderá conceder liberdade provisória de forma fundamentada. Pronto. D de divórcio. Porque pode relaxar se for ilegal ou pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança de forma fundamentada. Lindo. A autoridade policial, ao lavrar o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente relaxar a prisão. Gente, não é a autoridade policial quem faz isso, né? Artigo 310 do Código de Processo Penal é o juiz. Ai, professora, quer dizer então, aqui é uma coisa muito importante, tá? Que se, por exemplo, chega uma composição da polícia militar na sua delegacia com um preso, e eles falam que essa pessoa está lá presa por tráfico de drogas. Mas você, delegado de polícia, entende, por exemplo, que a entrada deles na residência foi de forma ilegal, você não vai fazer o flagrante. Você não converte essa prisão captura em prisão em flagrante. Você não vai fazer o auto de prisão em flagrante. Não é que você está relaxando, porque você nem decretou a prisão em flagrante, tá? O relaxamento é quando já foi decretado. Aí é com o juiz, tá certo? Mas são coisas distintas, tá? Cuidado, porque pode ser que algo do tipo seja cobrado e é sempre bom a gente ter essa noção, tá? Então, questão de número 1 é item D de divórcio. Vamos para a questão de número 2. Bora. Em relação a prisões, medidas cautelares e habeas corpus, julgue o item a seguir. A liberdade provisória com fiança não é admitida nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 anos. Oxi! Errado, claro que pode. Só que lembre que quando é superior a 4 anos, quem vai arbitrar essa fiança é quem? O juiz. E lembre-se também que o valor dessa fiança, ele é diferente, é de 10 a 200 salários mínimos. Claro, podendo ser reduzido em até 2/3 ou podendo ser aumentado em até 1000 vezes. Tá? Porque aí, obviamente, é o juiz. Agora, se for inferior a 4 anos, é pelo delegado de polícia, como a gente já sabe. Questão de número 3. Mauro é delegado de polícia em Abadiânia, Goiás, e inicia o interrogatório de um sujeito preso em flagrante pelo crime de injúria racial. Após o ato, Mauro fixa fiança no valor de 100 salários mínimos. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. Bora lá. Primeira coisa, a autoridade policial, ela pode arbitrar fiança se o crime for menor, a pena for menor do que 4 anos. E o valor que ele pode arbitrar é de 1 a 100 salários mínimos, podendo ser reduzido em 2/3 ou aumentado em 1000, só que a questão está falando que o crime é de injúria racial. E você deve lembrar que recentemente a injúria racial foi para a lei de racismo.
E você deve lembrar que o racismo é o quê? Inafiançável. Então, você está dizendo, poxa, o delegado foi gente boa, porque botou logo aqui, ó, com a vítima, né? Gente boa por quê? Porque ela entrou logo no máximo, né? Que ele poderia que é sem salário mínimo. No entanto, gente, o crime de injúria racial, que antes era afiançável, passou recentemente para a lei de racismo, tornando ele o quê? Inafiançável. Com base nisso, então, nós vamos marcar o quê? Bora lá. A. Mauro extrapolou a sua competência, pois a autoridade policial só pode afiançar crimes que envolvam penas superiores a 4 anos? Não, é inferior, né? Inferior. Mauro poderia ter arbitrado fiança acima do valor originalmente fixado? Não, porque o máximo é de 100. Mauro deveria ter arbitrado no valor de 10? Não, nem deveria ter arbitrado. Mauro não poderia ter arbitrado a fiança, pois o crime, neste contexto, é inafiançável. Pronto, D de divórcio. E a fiança arbitrada pelo delegado deve ser referendada pelo juiz competente. Nada a ver neste caso em específico. Por quê? Porque neste caso nós estamos diante de um crime inafiançável. Olha que legal, como eu tenho aqui abordado por diversas vezes com vocês. Como a gente tem feito essa atenção para vocês no que corresponde a essa junção de matérias dentro da mesma questão. Porque nesta questão, ele exigiu que você tivesse conhecimento de direito penal para entender o crime de injúria racial, para também entender novidade legislativa, né, praticamente saída do forno, e para aí sim fazer essa conexão com o processo penal. Daí porque hoje as questões elas estão bem mais complexas do que antigamente. Daí porque a gente precisa ter uma certa atenção um pouco maior. Mas bora lá para a nossa quarta questão. Bora lá. Quarta questão. No que concerne à liberdade provisória, assinale a opção correta. A. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos crimes punidos com detenção? Gente, não importa se detenção ou reclusão. O que importa é se o crime é punido com crime até 4 anos, né? Certo? B. O quebramento da fiança importa na perda total do seu valor. Mentira. E já que estamos falando de quebramento da fiança, vou abrir aqui uma página para falar disso. Bora. A quebra da fiança, gente, nada mais é do que quando aquela pessoa ela quebra a confiança do juiz. Ou seja, quando ela descumprir ou descumpriu, né, as determinações do juiz. Ou seja, o juiz vai dizer: Ri, eu já te dei aqui a oportunidade de tu ficar em liberdade, tu ainda descumpre as determinações, então vai ter a quebra da fiança. E qual vai ser a consequência, professor? A perda de todo o valor? Não, perde metade do valor. Tá? Então, a consequência é a perda da metade do valor, tá certo? Beleza? Professora, a senhora falou de quebra, mas tem outra coisa? Tem a perda. A perda da fiança, ela acontece, gente, quando tem o quê? O trânsito em julgado, tá? Da decisão condenatória. Então, trânsito em julgado da condenação. Tá? E desde que tenha frustrado, ou seja, fugiu. Depois do trânsito em julgado da condenação, foge. Fugiu, frustrou, né? Frustrado o quê, professora? A efetivação da punição. Aí sim ele perde o valor. Tá? Ou seja, quando ele frustra a efetivação da pena do trânsito em julgado da condenação, após o trânsito em julgado, aí sim ele perde o valor, tá certo? Lembrando também que essa fiança, até voltar aqui para ver com vocês, essa fiança ela pode ser cassada. Como assim, professora? Quando for arbitrada uma fiança, por exemplo, nesse caso da questão, né, anterior, se o delegado tivesse arbitrado fiança em injúria,
racial, o juiz iria caçá-la, ou seja, dizer, não tem fiança não, caça, devolve este valor porque não cabe fiança e permanece preso, tá? E ela também pode ser reforçada, pode ser que a autoridade policial, no caso que caiba fiança, sei lá, arbitre fiança em um salário mínimo, o juiz não, é muito pouco, e arbitra em 3, ou seja, ele vai reforçar o valor da fiança, tá certo? Bom, então, vamos aqui voltar para a questão. Ele vai dizer, então o quebramento da fiança importa na perda total do seu valor? Não, a perda total é quando frustra, né, a efetivação da punição. C. A fiança poderá ser prestada após o trânsito em julgado? Não, gente, a gente viu que até antes do trânsito em julgado, né? D. Sendo a pena em abstrato superior a 4 anos, somente a autoridade judiciária pode arbitrar a fiança. Muito bem. Até 4 anos, delegado de polícia. Superior a 4 anos, juiz de divórcio. A fiança será perdida em sua totalidade se o condenado não se apresentar para o cumprimento da pena imposta em sentença, mesmo que provisória? Não, gente. Essa perdida não é mesmo que provisória, não. É se já houver o trânsito em julgado, tá? Porque aí não tem mais dúvida que a pessoa, de fato, tá condenado e é considerado culpado para a legislação brasileira. Tranquilo, meus amores. Então, isso aqui foram as nossas principais considerações. Em um bloco deu pra gente resolver aqui várias questões de liberdade, tanto provisória, com fiança, sem fiança. Deu pra gente também ver perda, cassação, reforço, quebra da fiança, né? A questão dos crimes inafiançáveis, enfim. Então, show de bola pra gente dar aqui continuidade à nossa matriz de processo penal. Bom? Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava, e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como
fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,